A Polícia Civil do Paraná decidiu abrir uma investigação para apurar as denúncias feitas por Kalinka Padilha de Moura, ex-esposa do empresário Tales de Carvalho, que é filho do escritor Olavo de Carvalho. Essa investigação tem relação com um suposto abuso grave, tortura e violência psicológica. Vamos entender tudo sobre esse caso, que a gente tem falado bastante, a gente vai continuar acompanhando durante as investigações. Vamos lá. E é claro que eu vou chamar ele, que está muito próximo dessa investigação, entendendo um pouco, ele pode esclarecer para nós, que é o Pedro Zambarda. Pedro, seja muito bem-vindo. O arroba do Pedro tá aqui, ó, do ladinho, arroba Pedro Solidos. Conta pra gente, Pedro, eu sei que você tem acompanhado esse caso desde o início e agora a polícia, então, decidiu, de fato, fazer essa investigação. Depois da vergonha absoluta, né, Lúcio? A gente, como eu falei pra vocês aqui do Meteoro, eu tô acompanhando esse caso desde um pouco antes, por conta da Heloísa de Carvalho, que é a filha primogênita do Olavo de Carvalho, filha de esquerda do Olavo, foi filiada ao PT, hoje filiada ao PSOL. E a Heloísa tinha me falado essa história, mas ela não tinha as provas, né? E o que o Guilherme Amado desvendou, e aí é legal você colocar na tela a notícia do Metrópolis, é que as vítimas, a Kalinka, a Júlia, a Ana Clara, que são as filhas do Tales, falaram, a Kalinka diz que sofreu estupro, que sofreu abuso psicológico, os abusos são inenarráveis, a gente tem um corte aí com a doutora Ana, que foi difícil, inclusive, de narrar as questões, mas eu acho que, pegando até as reportagens que o Guilherme Amado faz, diferentemente do caso do Márcio Smelling, que ele também entrou nessa cobertura, não tem só o depoimento das vítimas, a gente tem áudios do Tales, que isso foi algo que eu apurei, fazendo ameaças, fazendo intimidações, ele que é o chefe dessa seita, o ICLS, uma seita que se pretende Tariq Islâmica, mas ela tem práticas que misturam um pouco com o próprio catolicismo. Ele remonta, na verdade, o passado mais esotérico do Olavo de Carvalho, né? Na época que ele era astrólogo, o Olavo teve uma fase em que ele foi muçulmano, teve casado com mais de uma mulher, inclusive com a própria mãe da Heloísa e do Tales. E ele é poligâmico, e essa seita aí que as duas denunciam a respeito do ex-marido da Kalinka, ele teria montado, segundo elas, para de fato aliciar mulheres para que se tornassem esposas do Tales. Aí o Guilherme Amado denunciou que a Polícia Civil do Paraná não investigou o caso, e a Polícia de Goiás também não investigou o aliciamento de uma jovem que na época era menor de idade e passou a seguir os preceitos do Tales, também não foi investigado esse caso. Mas no caso do Paraná, a delegada resolveu tomar providências, né? A Polícia Civil do Paraná decidiu abrir uma investigação para apurar essas denúncias. Segundo a polícia, a investigação analisará eventuais outros crimes cometidos no Paraná e será coordenada pela delegada Luciana de Novaes, chefe da divisão da Polícia Especializada da Corporação. A Luciana reclamava que a Kalinka não tinha dado um depoimento pessoalmente, né? Kalinka foi uma das 6 mulheres localizadas que relataram episódios de violência física, sexual ou psicológica cometidas pelo extremista de direita. Das 4 ex-esposas de Tales de Carvalho encontradas pela reportagem do Metrópolis, 2 aceitaram gravar entrevistas. Foi a Kalinka, e segundo o que me consta, o Metrópolis não diz a fonte, mas eu acho que a outra mulher que dá depoimento para o Guilherme Amado é a filha, a enteada da mãe do Tales. É uma relação hiper problemática, ele teria se casado com ela, teria se relacionado com ela quando ela tinha apenas 12 anos. Além delas, as 2 filhas do empresário, Júlia e Ana Clara de Carvalho, corroboram os relatos da mãe Kalinka e acrescentaram ter visto vídeos de abusos envolvendo crianças no computador do pai. Esse caso da pedofilia vai ser um dos aspectos que será analisado pela Polícia Civil. Segundo Kalinka disse em sua entrevista, Tales costumava, durante sessões de tortura, obrigá-las a assistir esses vídeos pavorosos enquanto cometia abusos sexuais. É um caso absurdo, Lúcio. O que a gente está descobrindo aí é que realmente o Tales, aparentemente, ele tem uma mente mais doentia até do que o pai dele, que foi ideólogo do bolsonarismo.
E isso remonta a apurações que eu fiz, né? Lá no DCM eu publiquei o áudio em que o Thales confessa que agrediu a filha Júlia. Na época eu censurei o nome, porque, primeiro, as filhas não falavam para a imprensa sobre as agressões do pai, e eu suspeitava que talvez uma delas fosse menor de idade. Então, na época, eu preservei a identidade. Mas como elas agora confirmam os abusos, a agredida teria sido a Júlia e ele conversa com a Ana Clara no áudio. E aí tem essa outra matéria da Folha Democrata que eu deixei separado, que é um vídeo, na verdade um áudio que circulou no Telegram. Ele mandava mensagens, né, nesse Telegram do ICLS, e nele ele insinuava que as mulheres têm um pacto sexual quando elas se casam com um homem de submissão, e que elas não têm isso de recusar sexo. Ele tem esse tipo de coisa. Eu transcrevi esse áudio todo, e é bem complicado, assim, ele mistura preceitos da religião muçulmana, da religião católica, e veja bem, quando a gente está denunciando esse cara, não é de forma nenhuma querendo atrelar ele à religião muçulmana. Como as vítimas tratam isso como seita, como seria uma seita, seria uma coisa que vai além da religião e realmente é uma mentalidade profundamente doentia. Então eu obtive esses áudios, eu publiquei algumas matérias a respeito. Tem um segundo áudio em que ele diz que ele machucaria fisicamente quem denunciasse o ICLS, porque alguns ex-alunos fizeram um relatório denunciando as práticas abusivas do Thales de Carvalho. Então, isso é denunciado antes mesmo das vítimas conversarem com Guilherme Amado lá no Metrópolis. Eu estava acompanhando isso. Pelo que eu sei, a revista Fórum também estava cobrindo o mesmo assunto. Então, esses áudios circularam lá no DCM. Também eu mostrei algumas coisas que ficaram explícitas. E aí, antes de mostrar a matéria do GGN e do Nassif com a Heloísa, Lúcio, eu queria mostrar um trecho dessa entrevista, porque o ex-chefe da polícia do Goiás, de Goiás, admite que o grupo do Thales é uma seita. E eu acho que é legal a gente mostrar um trecho dessa entrevista do Guilherme Amado. Vamos ver juntos? Vamos lá. Se confirmou com os trabalhos que a gente teve que fazer até alcançar a vítima. Como é que vocês conseguiram localizá-la? Foi investigando literalmente. Nós tínhamos a noção de que eles pudessem estar em Curitiba, que é onde ele residia ou reside ainda, não sei, e a partir desse relato e do auxílio de alguns religiosos, a gente conseguiu. Deixa eu só dar uma informação de primeira mão, tá? Ninguém sabe exatamente onde está o Thales. A única pessoa que responde pelo Thales é o advogado. Nem a imprensa ele responde, tá? Vamos lá. Então, de fato, construiu um caminho por onde ela percorreu até localizá-la fora do país, já no Paraguai. E quando vocês a localizaram dali, há quanto tempo até fazerem a operação para resgatá-la? Nesse meio tempo, teve uma decisão judicial também, né? Explica isso, por favor. Sim, nós procuramos, a família já tinha procurado o socorro policial no estado de Goiás, e por um entendimento da autoridade policial, pelo fato dela já ter alcançado a maioridade, independente dela ter sido aliciada, eu diria assim, desde os 15 anos de idade, a autoridade só levou em conta a idade, o critério biológico, como fator relevante para não começar as investigações. Nós provocamos novamente a Polícia Judiciária do Estado de Goiás, ela novamente reiterou o entendimento de que para ela não se tratava de nenhuma atividade criminosa e que, portanto, ou teria que ser resolvida através da Polícia do Estado do Paraná, se assim entendêssemos, ou por outras vias. Então, e com a Polícia do Estado do Paraná, o mesmo caminho nós tivemos. Procuramos a Polícia Federal também. Na Polícia Federal tivemos algumas notícias já sinalizando que ele já tinha algum contato com o Thales de Carvalho e esse movimento que ele tem, mas também sem o aprofundamento que a gente conseguiu chegar. Por fim, a única medida possível. Então, só para explicar direitinho que esse ex-investigador da Polícia Civil diz nessa entrevista, esse caso não tem a ver com a família do Thales. É uma jovem do Goiás que conheceu o Olavo de Carvalho, não é nem o Thales, através das aulas do curso online de filosofia. Se sentiu seduzida pelas aulas do Olavo, e a partir do COF ela conhece o Thales de Carvalho, e o Thales
se casa com ela já maior de idade, mas ela se envolveu com os Carvalho desde quando ela era menor de idade. Isso virou uma investigação da Polícia Federal, que a Heloísa de Carvalho colaborou porque a família dessa jovem entrou em contato, porque ela desapareceu. Ela foi aparecer em cidades na fronteira do Paraguai. E isso é o caso mais vergonhoso mesmo, porque no Paraná ainda o pessoal tentou conversar com a Kalinka, com os parentes do Thales. No caso de Goiás, eles só olharam a idade da menina e, como não se trata de menor de idade, eles simplesmente não investigaram. Isso a revelia, inclusive, do parecer dos investigadores, porque eles enxergavam o grupo como uma seita, Lúcio. Caramba. Vou voltar pro vídeo? Mais um pouco? Acho que... pode mostrar mais um pouquinho só, e depois a gente vai para a notícia lá do GGN, que traz mais uma informação importante. Vamos lá. Foi essa a medida judicial onde a gente pediu uma interdição temporária ou, como medida alternativa, uma inspeção judicial, para que o juiz pudesse, então, ter a certeza de que ela estivesse ou de que ela estava lá no uso da sua consciência plena. Esse, então, foi o trabalho jurídico desenvolvido com a decisão do tribunal. O juiz, então, determinou que qualquer polícia do país, alcançando a jovem, a colocasse à presença da autoridade judiciária para que esse trabalho fosse realizado. A partir daí, nós precisaríamos, então, somente localizá-la. O espaço de tempo, voltando lá no início da pergunta, foi muito pequeno. Assim que nós tivemos o deferimento da medida judicial, nós já nos deslocamos para o estado do Paraná. A minha equipe já foi, uma equipe de campo mesmo, fez os levantamentos, começou a localizar o caminho percorrido pela jovem, junto com a filha do Thales, até que a gente conseguisse localizá-las onde estavam, onde foram resgatadas. Pô, então a polícia de Goiás não fez o trabalho dela, então. Não fez o trabalho dela, e esse cara, na verdade, queria investigar o caso. Vocês podem ver, ele tentou deslocar, mas não quiseram investigar. E aí ficou tudo na mão da Polícia Federal. A Polícia Federal que fez o trabalho, né, Lúcia? Uhum. Essa que é a questão. Resgatou a garota. A Heloísa me disse que ela tem problemas psicológicos, e por conta disso que também o pai estava apavorado com essa história de que acontecesse alguma coisa de errado, que a filha fosse, enfim, violentada de alguma forma. Ela estava completamente seduzida pelo Thales. E ele também tem áudio do Thales, que eles pegaram na troca de mensagens de celular, dele pedindo para ela destruir o aparelho celular para que o pai não encontrasse as conversas. Então aí você vê atitudes bem complicadas desse filho do Olavo de Carvalho. A Heloísa colaborou ativamente com as investigações, tanto que ela foi dar um depoimento na Superintendência da Polícia Federal. E tem essa entrevista recente que ela deu para o Nassif. Ela conversou comigo várias vezes, mas ela fala a respeito do que o pai pensava sobre o Thales de Carvalho, né? E ela falou: sempre desconfiei que o Thales tinha cometido talvez estupro e tortura. Ela diz aqui: uma vez, né, o Olavo de Carvalho disse: Heloísa, pare de achar que o Thales é um intelectual, ele só pensa com a cabeça de baixo. Então tem um depoimento aqui dela. Ela rememora, o Thales ele passou, desde quando ele assumiu o ICLS, ele passou a ter uma convivência mais isolada da família, embora ele estivesse associado com os irmãos o Luiz Gonzaga e o Davi de Carvalho, que são professores nesse instituto ICLS, mas ele sempre adotou esse modo de vida, de ter múltiplas esposas, de ter uma relação e de ser meio que um conselheiro das pessoas nesse ultraconservadorismo, enquanto ele, mais uma vez, supostamente violentava as próprias mulheres dentro de casa, submetendo as filhas a isso. Que história horrível. Bom, agora tá na mão da polícia, Pedro. Tomara que, assim, cheguem a ver, investiguem direito. É uma pessoa notória. A gente estava falando no corte da Ana, a gente não pode descartar uma coisa, Lúcio, que a família Carvalho tem influência entre o empresariado em Curitiba, no Paraná. Isso é uma coisa que liga ao nosso pisca-alerta aqui. Espero mesmo que investiguem. A PF está fazendo o trabalho, tanto que teve uma colaboração da Interpol para o resgate da jovem na fronteira, e a polícia paraguaia também colaborou nessas investigações, mas falta a polícia brasileira fazer a parte dela.
A polícia do Goiás não abrir um inquérito é um absurdo. Que bom que o Guilherme Amado conseguiu o depoimento dessas jovens. Quando eu fiz a matéria ainda estava muito incipiente, a gente tinha indícios de algumas coisas, mas agora a gente tem vítimas falando, a gente tem... falta conectar os pontos, entendeu, Lúcio? E a polícia, de fato, fazer a lei valer para essas pessoas, se esses abusos aconteceram de fato. O Pedro vai continuar acompanhando para a gente esse caso. Pedro, obrigado pelas informações, viu? Imagina, querido, vamos lá. Vamos respirar um pouco? Calma, vamos lá, respira. Agora eu quero te apresentar um pouco a TV Cringe. Sim, ó, até coloquei aqui embaixo o nosso @TV Cringe Brasil, é o nosso novo canal do Meteoro no YouTube. Lá a gente tem vídeo ensaios, react, TV nos anos 90, muita coisa. A gente fala sobre história, cultura, filosofia. Então tem muita coisa legal que você pode encontrar na TV Cringe, nosso novo canal, que inclusive, apesar de ser um novo canal, ele conecta muito com o início ali do Meteoro Brasil, em que a gente fazia vídeo ensaios, né? Muita gente tem saudade dos vídeos ensaios que a gente fazia. A gente trouxe agora para a TV Cringe. Então olha só, tá na tela para você. É só chegar aqui, ó, no subscribe aqui, ou inscreva-se, né, se estiver em português, para você se inscrever, ativar o sininho para as novas notificações, para notificação dos novos vídeos, porque olha, já tem vídeo aqui pronto para sair, que você pode pedir a notificação aqui para quando sair. Então, ó, pro dia 7 aqui, pro dia 2/7, inclusive, se você está vendo esse dia no dia 2/7, se você está vendo depois, já saiu. Então pode se inscrever lá que já tem vídeo novo. Muita coisa legal aqui, olha só, tem vídeo sobre como escutar apito de cachorro, a gente falou sobre esse assunto também. Será que bonzinho só se ferra? Também esse assunto foi tema do nosso vídeo ensaio. Respondendo comentários gerais, sim, a gente também se conecta aí com os comentários dos nossos chats, sobre como responder o Donald Trump, né? Como falar com gente burra. A gente também debateu sobre isso lá na TV Cringe. Muita coisa, então tem muito conteúdo para sair também. Te convido, se você quiser, se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.